ainda. É verdade, 7h30. Ah, tá, ele vai entrar, tá bom? Ó, já está ao vivo, Thaís. Aliás, se você quiser, Thaís, está no Face e no YouTube, tá? Tá no Face e no YouTube, tá, Thaís? Não sei o que é melhor para usar, mas tá nos dois. Já está ao vivo, Thaís. Opa? É verdade, 7h30. Ah, tá, ele vai... Estamos ao vivo aqui, Lê. Estamos conectados já, querido. Estamos no link aqui. Já estamos já. Bom, Tato, o pessoal já está esperando um minutinho só para esperar. Não vou te apresentar, né? Porque tem um monte de gente da página, depois eu vou comentar isso com você. Tem um monte de gente que virou trabalhador do Amigos do Bem por conta da sua página. Não sei se depois você vai cobrar a parte. Que nada, querido. Isso é uma alegria para mim, Lê. Poxa, isso é uma alegria, saber que eles estão a fim de trabalhar mesmo e colaboram. E estamos junto, cara. Se você precisar de mim, estamos aí. Olê. Oi. Mas é bacana ver essa união espírita, né, cara? Gente, essa amizade. Sempre, eu vou dizer aqui, não era combinado, mas sempre o pessoal que eu vou à casa do Alexandre, onde é o Centro Espírita Amigos do Bem, a qual me honrou com esse presente, eu retribuo o carinho usando a camiseta Amigos do Bem aqui. Há uma amizade depois de sentar à mesa que ele come com a Ana pra gente tomar um lanche, conversar um pouco. Isso é evangelho para mim, cara, essa vivência da amizade. Não é se o compromisso. Quem palestrante vem hoje? Vem, e por obrigação, você receber na sua casa, Lê, é muito legal, é muito especial, muito mesmo. É bom. E bom, você sabe, Tato, a gente sempre fala, outro dia teve um pessoal de Araraquara, que você conhece lá também, né? Que é um barato, que a gente vai, no fim vai abrindo o leque, né? A gente começou o contato com o Gu e com o Manu, lá na Casa de Fraternidade, aí vai aparecendo, né? Vai o Wilson, vai não sei o quê, e outro dia o Wilson entrou, falou assim, Alexandre, eu não sei, cara, você precisa me convidar para fazer uma palestra aí, porque o Manu falou que não sei se a centro é bom ou ruim e tal, mas eu sei que depois o bate-papo e a cerveja e o lanche é melhor. Eu falei, então tá bom. É verdade, é muito gostoso, Lê. A gente gosta muito, sim, cara. E estamos pertinho, somos vizinhos. Mas eu acho que a grande vantagem é que nem você falou, né, Tato? Eu acho que, primeiro, que eu acho que tem acontecido, pelo menos uma boa parte do movimento, de ter rompido um pouquinho aquela ciumeira toda, né? Mas o Tato foi lá, então não vem aqui. Ou, nossa, você convidou o Tato, eu convidei ele aqui também. Isso tinha muito, você sabe disso, né? Nossa, ciumeira é o que não falta, cara. E aí eu acho que isso melhorou bastante. Ainda tem umas bobagens, né? Umas ciumeiras meio infantis ainda, mas eu acho que tem melhorado, né? Eu acho que um exemplo bom que você conhece, né? Que a gente conversa bastante, é esse pessoal do Araraquara. Nossa, é demais, né? Pelo pessoal da Casa de Fraternidade, que é absurdo, né? O cuidado que eles têm com todo mundo, e fazer um trabalho sério, né? E além de fazer um trabalho sério, tem isso que a gente está falando, né? De receber na casa, de virar amigo. Tem mesmo. E eles bancam, cara, com o orçamento deles, dividem as despesas do aluguel da casa. Poxa, cara, é um esforço enorme. E parece que eles, mesmo cada um, eu até brinco, eu não sei qual o centro é de quem aqui. Gustavo, sei que é do Fraternidade, com o Manu e a turma ali. Porém, eu sempre brinco, sim, qual que é o seu? É o Redenção? Aí... porque parece que todo mundo amigo, como se fosse de um centro só. O que deveria ser? Nós não temos que pensar. Na verdade, o Lê, como mora em Pederneiras, ele fundou o centro dele ali. Mas o centro dele é a extensão da nossa casa, é a Irmandade, era para ser. Mas tem ciumeira ali, é nosso espírito atrasado demais, né, cara? Ainda tem, Tato, aquilo que a gente fala. E o que é legal é que, assim, a gente sempre, nós fazemos mesmo, você sabe disso, como você sempre fez com a gente, o Tavinha de sexta, e quando é só das 7h30 às 8h, a gente acaba correndo e compartilha do Tavinho. Inclusive, a gente fez a segunda, quinta e a sexta, das 7h30 às 8h, justamente porque de segunda, normalmente, a gente compartilha a Casa de Fraternidade, ou o pessoal de Duartina, que é para justamente... o único que a gente não consegue, que eu já briguei com os dois, é a Jamile e o Fábio, que é de quarta-feira, que é justamente no horário do estudo. Não dá. Lá de Cafelândia, né? Que é um trabalho, e são dois também, outros parceiros fantásticos, né? Então, verdade.
E eu acho que é justamente isso, né? E aí a bobagem que a gente vê de vez em quando é isso, né? Nossa, entrou 100 lá na página. Nossa, entrou 50. Outro dia eu descobri que as pessoas entram na página para ver quantos tem, você acredita ou não? Nossa, cara. É. Que loucura, que loucura. Cara, e nisso que você observa, a que ponto ainda estamos, cara? A quantas anda a nossa espiritualidade? Eu tenho aqui no nosso estudo de hoje algumas referências que Jesus faz essa pergunta para nós. Vocês ainda estão nessa? Tipo, ainda não têm fé? Quantas vezes vai precisar disso, cara? Mas, Lê, vamos seguir nosso caminho. Você é um cara que trabalhador e eu tenho muita alegria de ser seu amigo, cara. Nós somos muito gratos. Bom, é aquilo que eu te falei no começo, e a gente sabe disso. Primeiro, bom, depois nós vamos falar isso no final, nós vamos conversar. Claro. O vínculo que a gente acabou criando em relação ao Amigos do Bem, nós temos muitas pessoas que nós devemos o centro existir. Né? E a gente vai falar disso mais tarde e tal, mas você, o Rê, foram pessoas que, desde o começo, a gente fazia palestra na garagem, né? É verdade, eu te conheço agora. Eu fui um dos primeiros que fiz palestra aí, não foi, Ale? Você, então, você, o Renato, o Edgar... Isso. O Bauru e de Jaú é o pessoal que vinha para cá, né? Com certeza, eu fico muito feliz. Eu lembro que foi na garagem mesmo da sua casa, foi muito gostoso, nós transmitimos... E, puxa, foi demais. Agora tá mais gostoso ainda lá no fundo, mais aconchegante. Muito legal. A gente nem tinha transmissão na época, né? É verdade, é verdade. A gente gravava e depois só colocava no YouTube. Que delícia, que delícia. Vida longa, amigos do bem. Bom, Tato, como nós combinamos, bom, gente, agora realmente nós estamos batendo papo só para o pessoal compartilhar, isso não fazia parte da palestra. É verdade. Então o Tato vai fazer essa parte que a gente conversou e terminando a gente vai voltar para um bate-papo como a gente estava falando um pouquinho de doutrina, falando do movimento espírita, enfim. A gente vai bater um papo sobre esse tipo de coisa também. De antemão, eu vou falar de novo, a gente já conversou um pouquinho, mas te agradecer não por hoje só, mas por todas as vezes que a gente chama, que a gente conversa, que a gente fala, que você tem esse carinho que a gente sabe, eu sei que você divulga o nosso trabalho, eu sei que você fala do trabalho que a gente faz aqui, então nós temos uma gratidão muito, muito grande por você, pela Thaís, enfim, nós temos um carinho muito grande. Eu sei que ela está escondidinha, mas nós sabemos o tanto que a Thaís nos ajuda, o tanto que ela comenta, o tanto que ela colabora com a gente lá, tá? Então aproveita essa meia hora aí e depois a gente bate um papo de novo. Tá bom? É verdade. Agora são 7h38 pelo reloginho aqui, até umas... 10h30. Então agora você fica tranquilo. Agora você falou que eu queria escutar. Vai lá, fica à vontade. Até umas 8h10, tá, Lê? Tá jóia. Beijo, vai aí. Beleza, querido, vamos lá. Bem, pessoal, boa noite a todos oficialmente, agora que estamos com uma audiência boa. Agradeço demais ao Centro Espírita Amigos do Bem, o qual me honra com esse presente dessa camiseta, que uso aqui com todo carinho, como se eu estivesse perto do Alê, dando um abraço na Ana, esses dois trabalhadores desta casa. E o Alê tem feito um projeto muito bonito, falando do Evangelho, das parábolas de Jesus, e me convidou para participar, o que me deixou bem feliz, e me deixou em aberto para escolher qual tema, qual parábola eu queria fazer. Me passou até uma lista a meu pedido de quais palestras, quais assuntos já haviam sido tratados, porque eu queria tentar pegar um diferente, para que a gente pudesse ter mais oportunidade de conversar, sem chocar a mesma opinião. Apesar de que, para mim, uma parábola de Jesus é como um prisma, onde nós podemos analisar uma face. Nunca nós podemos analisar um estudo do Evangelho, acredito na nossa condição, e dizer, bom, esse está encerrado, esse eu já zerei. Agora não há mais o que se falar. Não. O exegeta, o nosso intérprete, ele vai aumentando de entendimento, ele vai ganhando conhecimento e, portanto, vai ampliando as observações, as interpretações do texto. Então, o que eu vou fazer hoje aqui com vocês é a análise de uma história, um fato ocorrido com Jesus e seus discípulos, que pode ser analisado também como uma parábola. Pode ser analisado como uma oportunidade da gente entender isso como uma relação. Parábola é algo que você quer comparar, que você quer falar algo e a pessoa fazer uma analogia, associar uma coisa com outra. E este fato, então, não é bem em si uma parábola, mas é uma passagem que é muito simbólica e vai nos ajudar demais. Ela encontra em algum
algumas partes em Lucas, em Marcos e em Mateus. É a tempestade acalmada. Eu vou me apoiar, pessoal, aqui na parte de Marcos. E talvez de Lucas também. Não é uma passagem longa, nós podemos lê-la até em ambos. E nós vamos entender essa passagem, o que significa. Vejam lá, a tempestade acalmada. Prestem bem atenção, sintonizem, vocês vão conseguir captar coisas muito importantes do nosso mestre amado. E tá, então, essa aqui em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: naquele dia, chegado o fim da tarde, diz-lhes Jesus: atravessemos para o outro lado. Após deixar a turba, acolhem-no no barco, do modo como estava. E outros barcos estavam com ele. E ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco, do modo a encher-se já o barco com água. Ele estava na popa. A popa é o lugar mais traseiro do barco, né? Não é a proa, é a popa, é o traseirinho lá. O Leonardo DiCaprio ficou lá na proa, naquela cena lá. Então, Jesus estava no contrário, estava lá no fundo do barco, dormindo sobre a almofada. O único evangelista que coloca essa palavra almofada é Marcos. Por isso, quis me apoiar no texto de Marcos. E também tem um outro de Lucas, e eu também vou me apoiar por causa de uma palavra em especial que ele usou. Estava na popa dormindo sobre a almofada. Então o despertam e dizem-lhe: mestre, não te importa que estamos perecendo? Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. Disse-lhes, por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muito, dizem uns aos outros: quem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Essa é a passagem da tempestade acalmada por Marcos. Vamos ver o que diz Lucas da mesma história. Lucas diz assim: e sucedeu num dos dias que ele entrou em um barco e também seus discípulos, e disse-lhes: atravessemos para o outro lado do lago. E fizeram-se ao mar. Enquanto eles navegavam, Jesus adormeceu e desabou uma tempestade de vento no lago. Estavam ficando cheio de água os barcos e corriam perigo. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: comandante, comandante. Veja a palavra que aparece em Lucas, que eu fiz questão também de colocar aqui. Comandante, comandante, estamos perecendo. Desperto, repreendeu o vento e a agitação da água cessaram e houve calmaria. Disse-lhes então: onde está a vossa fé? Temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: então, quem é este homem que ordena os ventos e as águas e eles lhe obedecem? Acaba aqui a passagem. Vamos à nossa interpretação, à nossa análise, para juntos tirarmos desse texto o máximo proveito que pudermos. Meus irmãos, vejam lá. Tudo no Evangelho, quando nós formos analisar, você tem que tentar relacionar o ensinamento de Jesus a algo da sua vida, do seu dia a dia, da nossa realidade. Jesus, em suas passagens, em suas parábolas, em qualquer acontecimento da sua vida, por ser um Cristo, fez bom proveito de toda a oportunidade para ensinar. A oportunidade que nós temos aqui é muito simbólica, como uma travessia da encarnação. Começando no texto de Marcos, então ele diz assim, ó: naquele dia, chegado o fim da tarde. Fim da tarde para eles é quando acabou o expediente. Não é como para nós, que pode ainda ter um turno à noite. Não, lá não tinha luz elétrica, a coisa era muito mais complicada. Então a noite era muito mais assustadora, era muito mais difícil exercer um trabalho já entrando à noite. Então, ao fim da tarde, representa: acabou o fim de um ciclo, acabou o fim de um período. E agora nós vamos passar para um outro estágio, para um outro ciclo. Então ele diz, e Jesus lhe diz: atravessemos para o outro lado. Aqui, para mim, é bem claro o que ele quer dizer. Vamos fazer mais uma encarnação? Vamos encarnar mais uma vez? Atravessemos para o outro lado significa:
Vamos deixar o mundo espiritual mais uma vez e passar para o outro lado? Que lado? O lado dos encarnados? Para mais um pouco de estágio, para mais um pouco de aprendizado? Então, o primeiro momento dessa passagem significa que eles vão sair do mundo espiritual, nós, pegar os seus espíritos, reencarnar e vão entrar na vida terrestre, na vida de encarnado. A vida que eu estou vivendo, a vida que o Ale está vivendo, a Ana, sua esposa, está vivendo, todos vocês que estão aqui conseguindo digitar, mas não aqueles que estão encarnados, desencarnados, assistindo também a palestra. Então, naquele momento, chegou o fim do período no mundo espiritual. Passamos, sei lá, 200 anos, 300 anos no mundo espiritual, seja lá quanto for, e acabou o ciclo. Agora é hora de reencarnar. E Jesus diz, passemos para o outro lado. Ele convida-nos a uma nova encarnação no texto simbólico. Vamos reencarnar, pessoal. Vamos passar para o outro lado da vida. A gente não usa essa expressão? Ghost, aquele filme, moderno, inclusive, está no cinema. Ghost, o outro lado da vida. Passemos para o outro lado. Representa isso. Ele continua. Após deixar a turba, acolhem num barco. O barco aqui representa a matéria obrigatória para se fazer a travessia. Quando nós vamos reencarnar, nós precisamos necessariamente de um corpo físico, que representa aqui o barco. Nós somos os próprios discípulos, os pescadores, com seus corpos físicos, representando o espírito que reencarna. E o barquinho é o veículo da reencarnação, seria o nosso corpo. Para eles, o elemento água representava muito o elemento material. Vocês lembram quando Jesus ensina para Nicodemos que ele fala, o espírito procede do espírito, a carne procede da carne. O homem pode nascer no espírito e também da água. Essa água é a representação da matéria, representado a nossa encarnação. Então, vamos para o outro lado, vamos reencarnar e vamos fazer a travessia de uma encarnação. Para isso, precisamos de um barco, um corpo físico, algo que nos leve a algum lugar durante essa travessia, que é muitas vezes perigosa, que é muitas vezes assustadora, dependendo do que vamos enfrentar. No caso aqui era o Mar da Galileia, tá bom? O Lago de Genezaré. Eles dizem assim, após deixar a turba seria a multidão, a turba é aquela parte que nós estamos no mundo espiritual, a grande maioria. Após deixar essa turma, nós vamos então agora vir para a Terra, para a nossa encarnação. E outros barcos o acompanhavam. Que legal! Então eu faço a minha encarnação, mas o Alê também faz a encarnação dele, a Ana também faz, todos nós estamos juntos, estamos acompanhados uns dos outros. Eles, os pescadores, iam num único barco, representando o corpo físico, cada um no seu, porém, outros também estão nesse processo de travessia, de reencarnação, desse processo de melhora. Então eles vão dizer ainda, e correu uma grande tempestade de vento. É aqui, pessoal, que eu quero que você relacione ao que você puder da sua existência. Você relaciona essa tempestade com o quê? Não é comum a gente ouvir a expressão, nossa, cara, minha vida está uma tempestade, minha vida está uma confusão. É a tempestade que ocorre, por exemplo, a pandemia. A pandemia pode ser essa tempestade. A pandemia pode ser algo que está representando uma dificuldade ao passarmos, mas que vai mobilizar todo aquele que está no seu barquinho, no seu corpo, a lutar para sobreviver. Ninguém quer morrer, tanto que nós nos apavoramos mediante uma doença. Mas não precisa ser também o caso da pandemia. Pode ser, por exemplo, uma doença individual, uma dificuldade financeira, é uma tempestade, aquela situação em que aconteceu um fato e agora o filho se envolveu com problemas, se envolveu com drogas, ou você mesmo, a vida mudou, estava numa calmaria muito boa, mas passamos por essa tempestade que representa as dificuldades que temos na nossa vida. E aqui um detalhe muito importante, porque é uma tempestade de vento e de ondas que lançavam para dentro do barco, ou seja, ameaça afundar o nosso barquinho, ameaça a nossa desencarnação. Se nós não tomarmos cuidado, não nos protegermos, não lutarmos, a água vai invadir de tal modo, as influências da matéria, as doenças, as dificuldades, a depressão que eu permito, ela invade meu corpo, ela me domina e eu acabo desencarnando. Então ele diz, Jesus estava na popa.
do barco, de modo... ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. Imaginem uma coisa. Quando nós reencarnamos, nós sabemos pelo Livro dos Espíritos que existem projetos para reencarnação. Nós fazemos projetos reencarnatórios. Eu fiz o meu, vocês fizeram o de vocês. E qual que é? Eu não sei, eu não me lembro, mas com certeza os espíritos amigos, o meu anjo da guarda, o anjo da guarda de vocês, que são prepostos de Jesus, vão nos orientar para que sejamos bem-sucedidos. Esses espíritos, mesmo nós não lembrando, vão nos intuir para que se faça uma coisa. Vocês mesmos não têm, por exemplo, algo que toca muito vocês, como, por exemplo, numa live que eu estava fazendo, na segunda-feira, um amigo me perguntou se eu sabia alguém que poderia ajudar ele, que ele tem muito desejo de cuidar de gatinhos abandonados, cachorros abandonados. O que representa? Isso toca fundo a ele, na sua família mesmo. Às vezes uma coisa que é tão importante para você, não significa nada para sua mãe, ou para o seu pai, ou para o seu esposo, ou para a namorada. Por quê? Porque isso é a sua tarefa, é a sua missão, a sua obrigação que está ali tocando forte. Ou, de um outro ponto de vista, às vezes você tenta uma coisa, tenta fazer, tenta melhorar, e não consegue, até que vem uma outra que você não tenta, mas ela te leva facilmente. Parece que você é um barquinho de papel em cima de uma enxurrada, que ela está te conduzindo, e de repente você vira ali na enxurrada, virou a rua, você vira atrás. Tão forte, tão impulsionado que é o seu trabalho reencarnatório, a sua missão aqui na Terra. Então, veja que interessante. Quando você relata que você tem esses projetos, é como se Jesus dissesse, eu estarei lá com vocês, eu não vou abandoná-los. Todo aquele que estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Nossos anjos da guarda sempre nos atenderão. Só que nós deixamos o mestre adormecido em nós. Dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo, dentro da nossa cabeça, está lá guardado o compromisso reencarnatório, a necessidade da aproximação com Cristo. Mas nós, se estamos na calmaria, enquanto o barquinho ia bem, ninguém se interessava em pedir ajuda, ninguém se aproximou do Cristo para pedir uma orientação, para onde ir, o que fazer nessa hora. É aquela parte. Não é que Jesus que dormiu porque ele estava cansado, nós os adormecemos. Nós esquecemos de orar e vigiar e seguir o Cristo na sua totalidade, na sua abrangência máxima, porque somos ainda muito interessados e interesseiros nas coisas que a matéria nos oferece. Veja bem, enquanto o cartão de crédito ajudar, enquanto as influências, as amizades, o poder, nós não estamos muito preocupados com o Cristo, ou preocupados com coisas espirituais, mas somente quando a tempestade chega e a gente vê que ela está perigosa, está enchendo o barco, vai afundar, é que a gente recorre ao Cristo e pede ele, ai Senhor, me ajuda, por favor, fica comigo. Então é muito simbólico isso. Não é que Jesus dorme e vira costas para nós. Nós estamos adormecendo para ele. Nós é que não estamos querendo buscar contato. Nós é que estamos com essa dificuldade imensa de tentar uma aproximação diária, mesmo quando está tudo bem. Eu falo por mim, mas eu acho que acontece com todos. Não é assim também com vocês? Quando vocês estão, por exemplo, bem, com saúde, com bastante gente no trabalho, eu digo bastante gente porque o meu trabalho é por clientes. Então, quando o consultório está bem movimentado, a minha oração é tão tranquila, eu digo que eu faço oração, não posso mentir, diariamente. Porém, é um pedido tão mesquinho, tão egoísta. Peço para que tudo dê certo no trabalho, visando, é claro, não complicação para o meu lado. Peço que me paguem à vista. Peço que aquela pessoa vá lá, mas que ela me pague direitinho. Não é um pedido tão honesto que faço quando estou doente, gripado. Graças a Deus, a maior das minhas doenças é uma gripe. Graças a Deus, sou muito grato à saúde. Porém, é só na hora do desespero, na hora da tempestade, que eu vou buscar Jesus, o que é um desperdício. E não é que o mestre não virá, não é que ele vai ficar magoado, só agora que você precisa, agora eu não quero. Como nós, quando não somos convidados, por exemplo, para uma festa de aniversário de um amigo, vamos supor que o Lê faça uma festa no Centro Espírita Amigos do Bem, não me chame, chama todos os amigos e, sei lá, esqueceu de mim, não pôde, não quis chamar. Eu fico extremamente ferido. E aí que o dia que o Lê me pede, você poderia divulgar isso na página, você não quer vir fazer uma palestra aqui? Eu guardando aquela mágoa, não, Lê, agora você vai ver, lembra aquele dia?
Não, isso não acontece com Jesus. Ele não tem essa mágoa. É claro que ele virá em seu auxílio a qualquer momento. Porém, nós não estamos tão preparados para receber tamanha iluminação. Nós temos que tentar esse contato mais íntimo diariamente em todos os momentos. Um texto chamado Aflições de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, ele fala que no momento que estamos bem, como agora, eu digo, bem no sentido tão com saúde, mesmo que a pandemia está rolando por aí, mas está dando para levar, eu estou indo trabalhar dentro do que posso, com todo cuidado. Nessa fase, é uma fase que eu devo guardar recursos, Emmanuel diz, nesse texto Aflições. Guardar, armazenar oportunidades para que quando chegue a tempestade, eu esteja mais preparado. E a conexão com o anjo da guarda, pessoal, se faz mais e mais conforme vamos estabelecendo essa conexão. É importante vincular o pensamento, tentar buscar Cristo mais vezes ao longo da nossa vida. Mais vezes. Eu digo buscar o Cristo, mas pode ser buscar uma oração para o anjo da guarda, uma oração para Maria, mãe amada. Pode ser uma oração para quem você bem entender. Você pode fazer uma oração para o Dr. Bezerra de Menezes, pode fazer uma oração para o Chico. Mas, é claro, qualquer energia amorosa lançada ao céu, o livro dos Espíritos fala, que será comunicada a Deus, porque nada se faz sem vontade de Deus. E ele autorizando, e os encarregados de atender nossa vontade farão isso, tá bem? Então, bem atenção. Encarnamos num corpo, passemos para o outro lado, encarna, mais uma oportunidade. Para isso, precisamos de um veículo que faça a travessia durante os nossos dias no planeta, representado aqui pelo barquinho. E estamos saindo, a nossa vida foi bem, mas de repente apareceu uma doença, apareceu um problemão, apareceu uma pandemia. O que farei? Eu farei nada a não ser continuar firmes no meu propósito, orientados por Jesus, mas fazendo aquilo que me cabe, que é o que se fala aqui, ó. E despertam dizendo-lhe, mestre, estamos perecendo. Em Lucas, que acabamos de ler, ele usa uma outra palavra, ele usa comandante. Puxa, isso é muito significativo, pessoal. O que faz um comandante? Ele comanda, ele dá as ordens, ele dá a diretriz. Esse é Jesus. Comandante, comanda a minha vida. Me ajuda a seguir por caminhos mais seguros, me ajuda a enfrentar a tempestade. E a obrigação do Cristo aqui não é acalmar ou nos blindar dos problemas, porque o problema, na verdade, acho que nem existe. Na verdade, o problema podia ser usado com outro nome. O professor que vai te ensinar uma lição. Tudo que você passa e que eu passo, ou que passamos juntos, servirá inevitavelmente para ganharmos virtudes. Nós vamos captar alguma coisa, nós vamos tirar alguma coisa de proveito de qualquer situação difícil. Essa situação difícil passará, mas o mérito adquirido, as virtudes permanecerão. Então veja que foi bom, pessoal, que aconteça isso. Eu repito, e com todo cuidado agora já mais esperto um pouco, porque na minha estupidez e ignorância eu não percebi que quando eu falava benéfica pandemia, ótima pandemia que veio, não é relacionando as pessoas que perderam entes queridos. Jamais eu diria isso, querendo zombar, querendo desprezar. Não, o que eu quero dizer é que a pandemia também chegou para mim, também atingiu pessoas da minha família, também atingiu amigos meus. E isso me tocou, me preocupou muito. Os meus dois pais, papai e mamãe, já estão acima dos 80 anos. Meu pai tem 84, minha mãe tem 83. São grupos de risco. Como que eu posso ter gostado de algo que blindou muito mais a minha aproximação com eles, limitou o meu filho Henrique, que é um vetor de contágio muito grande, o meu sobrinho Rafael e Ana Luísa, de brincarem com os avós, que já estão, imagino, no finzinho da vida. Ou pelo menos não tem muitos mais anos pela frente, como nós, que temos aí menos idade. Então, eu não queria dizer que magoasse ninguém, mas eu quero dizer, a pandemia está nos ensinando muito, está nos ensinando a delícia que é poder ir na casa de um amigo e abraçá-lo de coração, como sempre faço. O Lê está aí de prova. Eu gosto de abraçar e beijar meus amigos, como um irmão mesmo. Nenhuma relação, nenhuma conotação pejorativa nisso, mas aquele abraço fraterno, aquele carinho, aquele amigo do bem que eu tenho nas pessoas que se aproximam, que gostam desses assuntos, que gostam de mim. Então, essa é uma hora boa da gente entender. A tempestade que vai ser acalmada por Jesus não necessariamente significa que o mestre tenha que vir aqui para a Terra e falar assim, acabou a pandemia. Não é a tempestade física real que ele tem que acalmar, é a minha tempestade. O medo que eu estou criando de que Deus nos abandonou, que Jesus adormeceu e o barco está à deriva. Não, isso não acontece. O que acontece aqui é que quando eu estou encarando
com Cristo a minha passagem pela terra, mesmo que o meu barquinho afunde, não tem problema, porque Jesus está comigo. Tira o foco, Pedro, da tempestade, foca no Cristo. A água, mais uma vez, representa muito bem aqui quando Jesus anda sobre águas, ou seja, eu estou acima das tempestades, eu estou acima da matéria, eu não estou mergulhado nela como vocês ainda, e nós não conseguimos andar sobre a água, mas eu estou acima desses problemas. Por isso, simbolicamente, Jesus andando sobre a água. Não era um exibicionismo, é óbvio. E Pedro se interessa em conquistar, em conseguir também ficar acima. Diz que ele sai do barco, ou seja, está conseguindo caminhar sobre as águas, ele está se desapegando momentaneamente da matéria, por quê? Está com foco em Jesus, concentração no Mestre, não deixou ele adormecer dentro do coração. Ele chega e conversa com Jesus, e ali aquele espaço, aquela alegria, mas começa a ventar um pouco mais forte, forma umas ondas, ele volta a sua atenção à matéria, ele volta a sua atenção aos problemas, e ele começa a afundar, ele começa a perder aquela fé, aquela coragem que ele tinha, pelo fato de estar ali próximo de Jesus, vendo. Mas acreditem, Jesus está próximo de nós. Não há uma distância intransponível que o mestre não consiga captar um pensamento meu se eu lançar a ele uma indagação. É claro que ele tem muito mais o que fazer do que vir me responder pessoalmente, mas tem meus anjos da guarda, meus amigos espirituais que estão aqui para fazer isso e podem fazer isso muito bem. Então, para não passar muito do tempo, porque o tempo voa, pelo amor de Deus, não sei o que acontece com o relógio, ele desperta o mestre chamando comandante, comanda a minha vida. E Jesus ordena que a tempestade se acalme e ela acalma. Eu acredito que, é claro, Jesus poderia ter acalmado uma tempestade física, até porque, na questão do livro dos Espíritos 252, alguma coisa, fala da influência dos Espíritos nos acontecimentos da matéria, na manipulação das coisas. Eles podem fazer isso, eles têm capacidade. Então, se Jesus ordena, muitos deles poderiam ter acalmado a tempestade física, mas não é essa tempestade que eu gostaria que vocês entendessem que Jesus tem que fazer, vir tirar a sua doença, vir lhe arrumar o emprego, mas sim dizer, filho, eu estou aqui com você, mas qual é a tua parte nessa história? Então começa a entrar água no barco, o que eu vou fazer? Vou começar a rezar? Não, eu vou mentalizar a Deus, mas automaticamente pego num balde e começo a jogar água para fora. Eu vou resistir o máximo que eu puder para conseguir, nessa resistência, durar o máximo que eu conseguir. Até que uma hora essa tempestade acaba. E fica a minha força, fica a minha resistência, os meus músculos treinados, literalmente, mas que fica também aquela confiança de não ter se desesperado, não ter entrado em parafuso, não ter tido o medo. Quando Jesus pergunta, por que tens medo? Na Bíblia do Haroldo, né, na tradução do Novo Testamento do Haroldo que aqui estou usando, houve essa tradução de temerosos, ter medo. Mas existe uma outra tradução também que diz, por que estáis tímidos? A timidez, pessoal, é algo que inibe muito de nós, como também o medo, a conseguir algo maior. Porque os fracos, os maus, parece que eles são desinibidos, eles articulam, eles fazem o crime, eles se mobilizam. E nós somos tímidos, fraquinhos, achando que o bem é assim. Não é. Se nós nos esforçássemos um pouquinho mais, acalmaríamos as nossas tempestades, sem precisar recorrer ou com desespero, como se nós fôssemos incapazes. E essa tempestade que Jesus acalma, mesmo que a doença continue, eu não preciso gerar uma tempestade dentro de mim. Mesmo que eu esteja com receio de algo ou que algo está ameaçando, eu posso estar ali sem o medo, porque tenho fé. Então, quando você tem medo, tenta diferenciar que medo, ele não lhe ajuda em nada. O medo não é a precaução. Você está confundindo. O medo paralisa. Quando você está morrendo de medo, você nem sai do lugar, você não consegue nem se movimentar. Você tem medo, por exemplo, de tratar de dente num dentista, você não consegue ir lá para dar a oportunidade. É diferente de estar preocupado, cuidadoso. Aquele que é cuidadoso vai no consultório, mostra o problema e acredita, tem fé, confia no profissional, em Deus, na toda a equipe, que aquela situação vai ser resolvida. Aquele que tem medo, ele fica com a dor, ele sofre, ele tenta resolver o problema dele em casa, de medo, ele é paralisado. E Jesus pergunta, vocês estavam paralisados, por que não começaram a trabalhar desde antes? Por que não pegaram um baldezinho e começaram a jogar fora? Por que não lutaram com isso? E eu estaria sempre com vocês, mas permitimos que Deus
adormecesse. Em Marcos, quando ele usa a palavra almofada, representa para mim muita coisa. Enquanto estamos nas almofadas, no conforto, no bel prazer, difícil preocupar com Jesus. Ele não é convidado para a nossa festa. Mas quando as almofadas somem, quando começa o chão duro, as dores, ele é o nosso primeiro da lista. Então, pessoal, para a gente concluir essa passagem, ele diz que ordena, a tempestade se acalma, representando a tempestade dentro de nós. Não precisa ser a tempestade para, literalmente, não precisa acabar com a pandemia para que a tempestade pare em mim. Não, a tempestade tem que acabar em mim primeiro, para depois acabar, se a hora que quiser. E eu vou lutar sempre com isso sem medo. A fé vem da palavra emuná, que origina da palavra emuni, que significa exercício. Então, se você tem fé em alguma coisa, é porque você vai atrás da conseguir aquela coisa. Por exemplo, eu tenho fé que eu consigo, passando por aquela cirurgia, resolver o problema de coração que tenho, por exemplo. Tenho fé que meu papai está com um problema assim, mas que a equipe médica vai conseguir resolver para ele. Então, nós vamos lá atrás, nós vamos internar, nós vamos seguir o regulamento que o médico pedir, porque tenho fé, não tenho certeza, mas tenho a esperança, deposito essa confiança. Agora, se eu tivesse certeza absoluta, não adianta, não vai dar. Esse tipo de doença, ele vai aniquilar com a pessoa. Essa tempestade vai afundar nosso barco. Você vai afundar mesmo, para que eu vou fazer força? Deixa eu já morrer logo. Não. Isso é falta de fé. E a fé é exercício. Fé não é espera, fé é ir atrás. Da língua hebraica, fé vem da origem da palavra emunê, que significa exercício. É aquele que faz alguma coisa em prol da mudança, em prol da melhoria. E ele então pergunta, por que estáis temerosos? Por que não estão fazendo nada? Por que estão paralisados? Ainda não tendes fé? Pessoal, eu estava conversando com o Lê aqui antes, algumas coisinhas, e chegamos nessa conclusão. Mas nós ainda estamos nessa? Nós ainda estamos achando que a pandemia é um castigo de Deus? Nós ainda estamos se invocando com um palestrante amigo que fala bendita a pandemia, no sentido de que você acha mesmo que ele está debochando da tua dor? Você acha mesmo que a pandemia não está nos ensinando nada? Quanta coisa eu já não melhorei na pandemia? Quanta coisa eu vejo os meus clientes melhorados na pandemia, como higiene, como cuidado. Mas é isso que Deus quer? Não sei, não tem como imaginar, não interessa saber disso, interessa encarar com bravura, com coragem o nosso trabalho. Então ele continua e diz, temendo muito, diziam uns aos outros, quem é este que tanto o vento quanto o mar lhe obedecem? E eu deixo essa pergunta em aberto, até para bater um papo com o Lê, para conversar um pouquinho com ele, perguntando, quem é Jesus, Alê? Quem é o nosso mestre amado? Quem é esse homem que consegue acalmar as nossas tempestades? Ele é o Espírito puro e perfeito da nossa vida. É o nosso Cristo, é o enviado de Deus, é o porta-voz de Deus. Vocês se lembram que Jesus, quando falava, vou pedir a meu Pai, pedindo a meu Pai, venho lhes envio o Consolador. Quando um porta-voz de um presidente vai falar em nome do presidente, por exemplo, nosso presidente, ou presidente dos Estados Unidos, ele fala assim, eu vou mandar as tropas tal coisa, sendo ele porta-voz? Não, ele fala, o presidente da república tomará a decisão, se o presidente autorizar, é o que Jesus fala, vou pedir a meu Pai, e caso ele conceda, vou intervir, eu estarei aqui. Então, este homem, pessoal, é o porta-voz de Deus para nós, é quem esteve aqui na Terra e representou da melhor forma como devemos nos comportar. Eu sei que a vida nossa, por enquanto, está difícil, ela não está muito fácil. Nós temos dificuldades, o corpo físico é super exigente, mas é o nosso barquinho para essa travessia. Já que passamos para o outro lado, vamos fazer proveito melhor dessa travessia. Vamos fazer de tudo para que a gente possa aproveitar bem essa encarnação, não pedindo para não vir tempestade, porque tenho confiança que quando eles falaram, mestre, estamos perecendo, Jesus falou, não, agora que vocês estão indo bem, agora que vocês estão virando os olhos e ouvidos para Deus, perecendo vocês estavam antes, quando não queria conversa com ninguém, quando não queria papo com ninguém, agora vocês estão bem, porque pela doença, pela dor, é que somos levados aos centros espíritas, às igrejas católicas, à busca da ajuda.
É pela dor e não pelo amor que lotam-se os centros evangélicos, é que lotam de desesperados os cultos que nós nos aproximamos religiosamente. Nós gostamos muito de compartilhar nossas dores e despesas, mas os nossos lucros a gente não quer repartir com ninguém. Enquanto agirmos assim, encaremos mais outras e outras tempestades, até entendermos que enquanto Jesus permanece adormecido dentro de nós, nós teremos tempestades que vão nos assustar, que vão nos afligir demais. Mas se o Mestre estiver sempre acordado em nós, quando não estivermos descansando em almofadas, vivendo gostosamente, como diz o Emmanuel, nós vamos viver melhores, mais confiantes, mais felizes. Meus amados amigos do bem, era isso que eu queria dizer para vocês, e agora eu quero bater um papo com o Alê, esse grande amigão, que a gente possa fazer alguma coisa ainda mais que eu não tenha captado. Bom, Tato, eu acho que foi, como você tinha me dito... Me dizem, cara? Deixa eu botar meus fones aqui outra vez. Aê. Não, como você havia dito, eu acho que o tema é extremamente pertinente, embora a gente tenha falado um pouquinho, né? Eu não sei se a gente conversou rapidinho sobre isso, mas muita gente falando, nossa, pelo amor de Deus, de pandemia de novo, não, né? E aí eu vi que você tocou nesse assunto em relação, não sei o caso, nós não conversamos sobre isso antes. É verdade. Mas vi que você está incomodado em relação a isso. E, Tato, eu vou te falar uma coisa, eu vou até colocar para a gente conversar sobre isso, porque nós fizemos, logo depois que você fez o estudo do Paulo Estevam, na outra semana eu participei com os meninos lá de Araraquara, né? Que legal. E durante a transmissão, junto com o Vladimir, que estava acompanhando com a gente e tal, num determinado momento nós comentamos, eu comentei, na verdade, eu não vou jogar a culpa nos outros, não. Eu comentei que estava ficando muito assustado. Eu fiquei muito assustado quando paralisaram as atividades presenciais, que o primeiro grande susto, ou a grande preocupação nossa, não foi com as palestras, não foi com as pessoas virem aqui, mesmo porque você conhece, é extremamente pequeno, quer dizer, não foi esse o grande problema. A preocupação nossa foi principalmente com o assistencial. O que iam fazer as nossas crianças de sábado, que só tem um almoço do sábado com a gente. E assim, graças a Deus, o SESI acabou virando parceiro, melhorou a condição, enfim. E eu comentei isso, e o Vladimir entrou, logo depois ele foi fazer um comentário e falou, estou quase chorando, porque nós passamos isso aqui. E, ao mesmo tempo, e eu acho que aí eu quero que você faça esse link com relação ao que você falou da pandemia, que você falou a pandemia, bendita per pandemia, eu acho que dá para a gente fazer esse link, eu queria que você comentasse nesse sentido, porque quando eu falei isso, o Vladimir falou, você me fez quase chorar aqui, porque nós estamos passando isso. E, ao mesmo tempo, nós ficamos sabendo depois, porque não apareciam todos os comentários, né, para a gente, só os que ele colocavam, de que muita gente, trucidando, que absurdo, votou no presidente tal, você quer que todo mundo morra, eu não sei o que, eu falei para o Ilcinho, e o Vladimir depois concordou comigo, falou assim, você devia ter feito comentário para a gente discutir. Gente, nós estamos tentando tomar todas as precauções, mas as pessoas continuam morrendo de fome. As pessoas estão passando mais fome hoje do que há 4 meses atrás. Então, eu gostaria muito que você fizesse esse link, que eu não sabia, gente. Quem está assistindo, eu não tinha falado sobre isso, contato, em relação a essa história. Olha, a pandemia, bendita pandemia, porque eu entendo o que você quis dizer, eu acho que muita gente entendeu, porque eu acho que teve muito crescimento, embora aquela história, né, coincidentemente, embora não tenha coincidência, nós estávamos entrando nos flagelos, no estudo do Livro dos Espíritos, quando nós paralisamos as atividades. E acho que cada um, assim, não foi combinado. E muita gente... bem justo, bem parecido, bem programado, né? E o que eu acho, e aí aproveitando que você falou, para você comentar isso que eu te disse, é nesse sentido. Tem muita gente que melhorou, sim. Muita gente ficou no mesmo patamar e muita gente que piorou. Exato, Lê. Né? Exato, eu acho que cara. São 3 situações. É verdade. Olha, você falando isso aí, me dá uma oportunidade e me lembra muito um livro de Viktor Frankl, O Sentido da Vida, No Sentido da Vida, algo assim, que ele relata, um livro fortíssimo, os horrores do Holocausto. E ele diz lá que, por exemplo, existiam 2 grupos. Ele falava os porcos e os santos. O que ele queria dizer? Que naquela crise, naquela coisa horrível do Holocausto, alguns pioravam,
ficava mais violento ainda, agredia os próprios irmãos, não tinha... E outros se elevavam, tentava ser fraterno, ajudar, mesmo naquela morte iminente. Então, realmente, numa situação como essa, que seria próximo ou comparado no fato lá ao Holocausto, guardado as proporções, alguns realmente se desesperaram, criaram ódio, fizeram coisas que eu já vi, por exemplo, assim, como eu sempre uso o álcool gel para higienizar minhas mãos, até para atender o cliente, mesmo fora da pandemia, nós sabemos mais ou menos quanto é o consumo daquilo diário. Eu vi, nego comprar quantidades que dava para mais de 2 anos de uso só com álcool gel, sendo que lavar a mão com sabão era mais eficiente. Então você percebe assim, que a pessoa afundava no desespero. E quando comentávamos isso, nunca que poderia ser desprezando as mortes, as dores. Quando eu chegava e falei, eu cheguei a falar um dia assim que meu pai, isso é verdade, eu pensei até em trazê-lo, pai, comenta aquilo que o senhor falava da vida de infância que o senhor teve. Ele sempre falava assim, quando ele via a gente esbanjando um salgadinho, não queria comer aquilo, ele falava, bendita a miséria em que eu vivi. Ele está louvando os que morrem de fome? É óbvio que não está dizendo isso, ele só quer dizer que me ensinou a ser econômico, cuidadoso, preservar, repartir, o que é essencial para a minha vida, o que é supérfluo. Então, eu noto claramente, Lê, inclusive um amigo que faço palestras no domingo, lá, ele é de São Luís, uma pessoa escreveu, mandou para mim que eu pedisse para ele não falar mais certas coisas. Eu falei, tá, eu vou encaminhar, mas falei, Paulo, eu entendo, eu revi a parte que ela citou, não foi agredido, não foi agressivo, e foi algo que nem eu falasse, puxa, Lê, a pandemia está ensinando a gente a viver melhor. E aí a pessoa se revoltar. Mas eu acho que, sim, eu não quero questionar o irmão. Deve estar também com muita dor no coração, não está compreendendo a nossa boa intenção. Então, muito bem colocado. Por um lado, nós estamos cuidadosos, mas por outro lado, descobrindo pessoas que estão com fome. Cobrindo um santo é descobrir outro. Trocando 6 por meia dúzia é o pior. Então, pessoal, dá para fazer as coisas com muita cautela e com muito cuidado, e eu sendo dentista, tenho até um pouco de autoridade em dizer, eu mexo demais com essa região muito próximo, e eu não posso me negar a atender, mas existem maneiras que eu me protejo daquilo, é possível, mas até eu não quis, a palestra não era sobre pandemia não, eu falava pandemia para citar, mas que era exatamente sobre todas as dificuldades individuais que a gente pode passar. Mas é verdade, eu entendo perfeitamente isso que você comentou e que o irmão lá quase se emocionou porque via isso também. Vê abandonado situações. Porque, gente, nós entendemos, é o que eu falei desde o primeiro momento, falei para o Ilcinho, depois foi o Ilcinho. Nós entendemos e em momento algum nós estamos incentivando as pessoas a irem para a rua ou não se precaverem ou não tomarem os cuidados, não é isso. Claro. É que quando é muito simples, né, Tato? É a mesma coisa que hoje, você tem uma reserva e falar assim, olha, eu não atendo mais. Eu vou ficar esses 4 ou 5 meses em casa, completamente isolado, e aí dane-se todo mundo, espere um pouco, porque eu não vou me expor. Acredito que não seja só isso. Fora a necessidade do trabalho, existe a necessidade do atendimento ao outro, né? E no caso da caridade ou da assistência, mais ainda, né? Então, por isso que eu fiz essa relação, eu ouvi você comentando nesse sentido. Legal, e eu acho que as pessoas estão tão com os nervos à flor da pele, né? Que dá para a gente descontar nesse sentido. Quer dizer, parece que qualquer coisa que você fala, bom, nós estamos vivendo isso, infelizmente, em todos os aspectos, né? Nós viramos uma pandemia, nós viramos um problema político, por incrível que pareça, em vez de ser Concordo. Nós temos um problema político e não de sanitário, né? Então, por aí a gente tem ideia do que nós estamos passando. Mas nesse sentido, por isso que eu aproveitei esse link, porque eu percebi que, quando você falou isso, me remeteu muito a essa conversa com o Vladimir depois, nesse sentido. Porque a preocupação é exatamente essa. Gente, é simples. O Amigos do Bem, nós sentimos falta da presença. Hoje era para o Tato estar aqui em casa. É muito mais agradável? Claro, sem dúvida. Claro. Mas dá para esperar, é o que a gente tem falado. Mas e o que está passando fome não dá, né? O que está Lê. Desesperado não está podendo. Não dá para esperar.
Bem Então, comentado, Lê. É uma pena, mas nós, ainda tão viciosos, aproveitamos qualquer oportunidade para fazer daquilo algo para o nosso interesse. Então, virou uma guerra política, virou para mim, uma intenção de prejudicar certas situações, aproveitar para impedir. Eu vejo cenas assim, aparentemente autoritárias, como, por exemplo, parece que vi num mercado de tudo. Era o Taust, mas se eu não me engano, Piracicaba ou Sorocaba, era alguma coisa araba. Não sei, eu acho que podia ser também o quê? Piracicaba, Sorocaba, Pindamonhangaba, mas não era. Eu acho que era Sorocaba, que foi lacrado, como se fosse colocado um papel plástico em cima de uma coluna inteira, assim. Porque a prefeita daquela cidade, que era de um determinado partido político, também não vou citar, mas estava contra muitas coisas, não queria que se comprasse material supérfluo. Mas pera um pouquinho, o que era aquela coisa supérflua? Tinha assim, caderno, caneta, borracha, chinelo de dedo havaiana. Mas, olê, isso é supérfluo em relação ao ponto de vista dela, e mesmo que fosse, eu estou precisando, por exemplo, estudar com o Henrique em casa e preciso comprar um caderno. Eu chego lá e ela não tem direito de proibir, eu só quero dizer. Mas por quê? Meu, já está lá à vista, eu quero pegar, estou com dinheiro, quero passar e comprar. O que está mais contaminado? Por quê? Eu não conseguiria entender. Então me parece que essa nuvem mental, essa loucura, para muitos falar, ela está certa. Quando na verdade se não foi assim, vai chegar mais um caminhão trazendo material escolar. Eu não quero que haja mais compra ou que homens entrem. Não era isso, já estava à disposição. Você disse bem, nós temos que tomar muito cuidado para perceber que a fome não dá para esperar. Então, assim, lembra de Maria Madalena, quando Jesus a orienta que ela vá atrás dos desvalidos, que ela ame, ela vai e ela contrai a doença. Então, vamos imaginar que você, Lê, vá lá levar o prato de comida para o sábado e está correndo risco. Meu, você se proteja do jeito que der, mas se contrair a doença, cara, trata dessa doença, meu. Coragem, rapaz, vamos lá. Me parece grandioso esse pensamento. E covarde, assim, não, a pandemia tá perigosa, deixa eles com fome lá mais um pouquinho, eu aguentar o tranco aqui. Aguenta porque eu sei que tá aí. Porque se fosse o contrário, não aguentaria. Se fosse um filho que tava lá, era diferente. E eu me lembro, Lê, de tudo isso com muito assim, poxa, Jesus falou, não vos inquieteis procurando o que é a vez de comer ou beber, desesperado em estocar. Nosso Pai que está no céu sabe que tem uma necessidade, faz o que você precisar em prol do outro, e tudo mais lhe será acrescentado, não tem perigo. Mas é verdade isso tudo. E eu sempre peço desculpa, porque não quero mesmo magoar nenhum coração de irmão e irmã que está assistindo aqui, dizendo que eu estou fazendo pouco caso, negligenciando, como se eu tivesse blindado a pandemia, como se ela não atingisse meus pais, ou meus amigos, ou as famílias que eu também tenho e que corro risco igual. Exatamente. Mas é a sensação que dá essa. E aí, mas por isso, tanto, eu acho que está muito aflorado, né? Qualquer coisa que você fale para um lado ou outro, está muito, muito aflorado, muito irritado, né? Irritadiço em relação a tudo. Principalmente quando você fala que você não quer ouvir, né? Né? Quando você não está preparado em relação a isso. A gente sabe disso em palestra, você imagina quando a gente está falando um assunto assim. Né? É verdade, Lê. Né? Nesse sentido. Mas para gente, nossa, vamos passar rápido o tempo. Passa rápido demais, amado. Olha só, o que é isso, cara? Vamos ficar conversando por horas aqui, Lê. Uma coisa que eu estava pensando é assim, quando as pessoas forem ver daqui a alguns anos, sei lá, na era 2140, e nós fomos ver, vamos ver aqui as palestras Amigos do Bem. Aí ele vê a grande maioria das palestras com 1 hora, a nossa assim com 3 horas. Vão cair você, né? Porque o povo vai saindo. Fica aí você, Thaís vai embora, ficou eu e você aqui. Mas tem acontecido, a gente comentou um pouquinho, a gente estava entrando, esperando o pessoal compartilhar e tal. Tinha 2 coisas que eu comentei com você, que de verdade foram 3 coisas que foram muito marcantes. Primeiro, lembrando, né, para quem não lembra, gente, nós tínhamos, eu falei que o Tato foi um dos primeiros que teve, e o Tato veio nos 2 aniversários, nós fazemos palestra há 3 anos e pouquinho, o Tato fez aos 2 anos, no aniversário da palestra, né? Verdade. E que estava marcado para fazer, em março, o terceiro ano de palestra, na quinta-feira, começaram a fechar tudo. Foi, Lê, foi. Nossa, meu, foi. Olha só,
só um detalhe, meu amor. É até uma data referência que eu nunca mais vou esquecer. Aniversário do Centro. Foi quando começou aquela. Vai marcar, vai desmarcar? Foi, Lê. Continue, meu amado, continue. Nós estávamos na quinta, começou essa situação, o Edgar ficou super preocupado, e nós desmarcamos na sexta-feira, a hora do almoço era para sexta-feira à noite, porque na quinta a gente começou a ter esse movimento, né? Ninguém sabia, tanto que, lembra que eu comentei com você? No sábado e domingo eu fui para Matão fazer palestra. Eu me lembro, e foi vazio, né, Lê? Eu fiz sem no sábado, eu fiz ainda no Caibara, ainda meio aberto e meio fechado, e no nosso lar sem público. Foi o primeiro final de semana. Então, por isso que eu comentei no começo, a gente começou a bater papo, né? Então, tem um vínculo muito grande em relação a isso, e aí, para emendar isso, é aquilo que eu te falei. Tem uma coisa muito marcante, Tato, e aí é isso que eu falo, e aí eu vou linkar com o que eu te falei agora há pouquinho do nosso lar, que em relação, por exemplo, e viraram trabalhadores, eu falei isso na quarta-feira no estudo, que é muito engraçado. E vocês sentem isso aí, a Thaís me fala às vezes. Tem muita gente que frequenta a página que vira trabalhador do centro, que eles se sentem e viram realmente do centro. Hoje nós temos muito mais trabalhadores de fora de Pederneiras, que não é muito difícil, né? Mas são muito mais de fora de Pederneiras do que daqui. E muitos deles, eu até anotei para não esquecer, porque depois eles ficam tudo bravos, mas, por exemplo, o Acácio, que é um grande camarada nosso, adora. O Edmilson, que hoje ele não participa, porque é o Evangelho no Lar toda sexta, então ele não participa. Certo. A Lucimara, a Satico, que tá com a gente aí. Satico, maravilha. A Valnete, que também está bem. Então, assim, foram pessoas que conheceram Amigos do Bem, através do Tato, através das palestras que você fez aqui, e que viraram realmente, assim, você tem uma dessas pessoas, esses que eu estou te falando, fora vários outros que participam das palestras, estudos, esses participam mesmo, eles são trabalhadores no grupo do WhatsApp, de trabalhar, enfim. São ativos, né? E fazem parte de tudo isso. Então, assim, é muito bacana, é por isso que eu falo, quando a gente comentou lá no começo, nossa, será que eles não entenderam ainda, né? É verdade. Né? E aí vou te contar uma coisa muito bacana, que eu acho que você está vendo aí que nós estamos com o StreamYard, com o logo e não sei o quê, né? Tô vendo. Isso, você sabe como que surgiu? Não sei, Lê. O nosso lar de São Carlos. O Vado nós começamos a fazer um projeto junto com alguns espíritas de fora do país, nós começamos com o Japão, depois fizemos com o Charles na França, fizemos com a Cristina na Noruega, fizemos em Portugal e tal, e no segundo dia... Que saudades da Noruega, Portugal, que saudades desses lugares, que saudades... Tira, E a Valéria, não, mas a Valéria, a Madu e a Ju vieram daqui, não vem querer roubar a Ana, puxando cardinha lá. A Valéria, a Madá e a Ju, não, essas são daqui, não vem com graça, não. Essa aí daqui. Só paga uma parte. E aí, quando nós fizemos quando nós fizemos com o Japão, para mim, antes da transmissão, falou: Matias, o que você acha melhor? Transmite pela página do Amigos do Bem, tem mais gente, ou por aqui? Falei, Vado, faz daí, porque a menina que correu atrás e fez tudo, então a gente compartilha. E você sabe que não é a mesma coisa de compartilhar. É verdade. Nós sabemos disso, né? Quando a gente coloca ao vivo ou não, a diferença é muito grande. É verdade. E aí nós fizemos e tal, e ele ficou incomodado, ele me ligou à noitão. Falou, pô, Matias, e se a gente pagasse aquele StreamYard e tal, não sei o que? Eu falei, Vado, nós não temos dinheiro nem para comprar cesta básica, cara. Aí no outro dia de manhã ele me ligou. Falou, eu assinei o StreamYard e tá aqui a chave, ó. Então nós vamos fazer junto. Puxa vida, que legal, cara. Então, para você ter uma ideia, hoje, os logos, a maioria a educação infantil, por exemplo, de amanhã, das 11 às 11h30, que nós estamos fazendo, é o logo do Amigos do Bem e do Nosso Lar. Então, esses projetos dos sábados à tarde, não sei o quê, é o Amigos do Bem e o Nosso Lar. Então, eu falo assim, é tão fácil, né? Dá para fazer tanta coisa nesse sentido e a coisa crescer muito mais do que se fosse sozinho. E não crescer, né, Tato? E você sabe disso. Não crescer o número de seguidores, não crescer... Sim, não é isso, é verdade, Lê. A maior quantidade de pessoas que se interessem pela doutrina espírita e por alguma coisa interessante que a gente acha que está prestando, né? É verdade. Que eu falo, você não convida para participar qualquer Alexandre para participar daquele estudo de domingo. Não. É só o Matias.
Só o Alexandre Matias, qualquer Alexandre não, mas... Mas o que eu falo assim, mas você tem, eu sei que você tem, como o Vado tem, a preocupação de quem convidar, de quem participar, enfim, pode não agradar, mas a preocupação com a qualidade do que vai se falar e tudo mais, nesse sentido. Então, a preocupação é tão boba nesse sentido, né? Ai, olha, será que vai dar, será que se eu convidar o Renato Prieto, dá mais gente na minha página? E aí a gente teve, assim, algumas surpresas que eu vou te contar que é um barato. Assim, você sabe quais foram as parábolas que tiveram mais pessoas? Não, Lê, não sei. Os simples mortais. Os calango, que ninguém conhecia, que nós fizemos com muito casal, né? Não legal. Que você fomos um casal, né? Isso, sim. Mas é melhor você não revelar nosso passado agora, Lê, deixa isso para trás. Ou Deus é para o futuro, né? Não sei o que eles vão entender. Mas assim, teve muito casal. E aí foi uma coisa muito bacana, porque assim, ia fazer, quando a gente inventou moda, ia fazer eu e a Ana, mas pensa, cansativo, ninguém aguenta ficar olhando para minha cara e para a cara da Ana 3 vezes por semana. Mas as 3 primeiras nós fizemos. Aí o Sandra e a Estela ligaram e falaram, nós podemos fazer? Poxa, claro. Que legal, o Sandra e a Estelinha, feras. E aí foi um monte de casal. Aí o Bu fez com a Mireia, o Wilson fez com a Flavinha, enfim, foi um monte de casal que acabou fazendo desse formato e as pessoas gostaram de ouvir essas pessoas. Então, assim, eu falo isso muito para alguns amigos. Nossa, por que o Amigos do Bem deu certo, né? Eu não sei, cara. A única coisa que a gente faz é que a gente faz da melhor maneira possível. É isso aí, Lê. Né? A Denilce estava aí, também fez junto com o Vladimir, essas coisas, entendeu? Fera, você perguntou também por que deu certo. E falam para mim, eu não tenho nenhum problema de falar aqui ao vivo, para quem quiser ver. Nós estávamos em Araraquara, e foi o dia que estávamos participando do ID. Inclusive, nós nos encontramos lá, ali. E conversando com o Haroldo, no almoço, não sei o quê, falando da página, ele conhecia, ele falou, Tato, conta aí, cara, que segredo é esse? O Haroldo Dutra Dias. Por que tem tanta gente na tua página? Por que você está fazendo? Falei, Haroldo, cara, você me colocou numa situação ruim, porque vai parecer que eu não quero te contar, mas não há nada. Eu até vou dizer, você, Haroldo, tem um nome muito mais forte, muito mais popular entre palestrantes, é melhor em conhecedor do que eu, não tenho nenhum problema de falar, e então, com certeza não é o meu nome. Eu suponho que seja o carinho e os trabalhadores que acolhem. Eu acho que você deveria tentar encontrar pessoas que são receptivas, amorosas e eles se sintam em casa. Então, pode perceber, o Edmilson, craque, sempre faz isso, mas todos, a Thaís, o Leno. Chega alguém aqui novo e fala, oi, Márcia, como é que tá a dona Aurora? Cara, fala da mãe. Isso é uma coisa que traz esse caráter de família. E quando você falou para mim, Lê, que as pessoas que vieram da minha página acabaram ajudando, não, eles só estavam na minha página nesse primeiro momento, mas eles são todos, de todas as páginas. Sim. O que eu quero dizer, quando Jesus falou, quem, por acaso, Hanan falando com ele, com quem contas, Galileu, para essa empresa difícil? Por acaso algum príncipe ilustre hipotecou ajuda a você? Ele fala uma coisa que eu falo, cara, como o mestre era o cara? Ele fala, meus colaboradores virando todas as partes. Então, como você falou, a grande maioria de fora, eu acho que só a Thaís que é daqui, porque o Leandro lá de São Luís, o Edmilson acho que é do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Rio de Janeiro, né? Então, assim, estão todo mundo de fora. E eles vieram como colaboradores, querendo oferecer. A Lilian, que é de Marília, faz um trabalho lindo de atendimento fraterno também. Eu falo, é isso que a gente quer fazer. Uma coisa que você comentou, Lê, eu vou falar para não posso esquecer. Eu nunca, Lê, fui pesquisar, eu tenho a minha palavra por Jesus, cara. Qual o tema que dá mais audiência? O que eles querem falar mais? Não, eu nem sei tema de palestra. Você é uma prova disso. O que você vai falar, Tato? Vai, Lê, eu não sei, cara, eu não te passo, todos, eu posso pôr tema livre? Isso, põe tema livre, quer dizer, nem assim é para chamar atenção, porque não é essa a nossa proposta. Tenho certeza que você e a Ana se dedicam pelo amor à doutrina e para que outros corações se abasteçam dessa energia que é válida, que é boa para nós. Mas eu parabenizo você e Lê, que vamos crescer junto, cara, vamos aumentar o máximo que puder. Mas é nesse sentido, eu vou te dar um exemplo, ela vai ficar brava comigo.
Ela vai ficar Mas eu brava, falei, você acha? vai, Bom, eu então fala tudo já, eu vou falar e ela vai ficar brava agora. Mas, ó, eu vou falar de duas pessoas que estão aí ao vivo que vão ficar bravas. Já vão criar Vamos lavar roupa suja, Lê, vamos lá. Não, mas eu comentei do Vladimir, falei para você que a semana passada fez ele e a esposa dele, a Denilce. A hora que nós terminamos a parábola, foi na segunda-feira, e logo depois eu ainda ia compartilhar, a Célia estava em Duartina, e aí nós criamos um vínculo grande, então estava terminando. E a hora que eu comecei a falar tchau para eles e tal, a Denilce estava quase chorando. Falei, nossa, deve ter sido muito ruim. Ela está quase chorando. E aí eu desliguei, nós falamos tchau e tal, porque eu ia compartilhar a palestra da Célia e tudo mais, e depois eu mandei uma mensagem para agradecer e tal, e a minha surpresa foi tão grande e tão gratificante, e eu acho que por isso eu acho que a gente está provavelmente no caminho certo, que aí o Vladimir me respondeu falando assim, a Denilce está em prantos da emoção que foi de fazer a parábola. Quer dizer, você quer coisa mais gratificante? Mais gratificante. Não tem mais gratificante, Lê. Quer dizer, aí você poderia ter trazido o que eu falei, o Haroldo Dutra. Talvez ele tivesse olhado e ter feito a palestra. É mais uma. Ou, isso. É o Amigos do Bem. Não sei. É isso que eu estou falando. Estou chutando claro, para o céu bem conhecido. Como exemplo, sem dúvida. Mas assim, olha o tamanho da dimensão que é um trabalho simples. Quer dizer, nós fizemos simples, nós convidamos um casal para fazer uma parábola, e quem fez a parábola ficou extremamente emocionado em participar. Quer dizer, isso eu acho que nos mostra, né? E já vi isso várias vezes, e a gente percebe isso nas suas transmissões, e aí esse cuidado, e aí eu acho que as pessoas falam, qual é o segredo? Talvez seja exatamente esse. É esse carinho realmente que tem em relação a quem está. Não para agregar e nem para trazer para a página. Muita gente fala, né? Como é que você traz para a página? Gente, traz para a página porque as pessoas, os trabalhadores que viram esses trabalhadores, têm esse cuidado do boa noite. O Edmilson, outro dia, deixa eu contar essa antes da Paula, para dar vergonha para a Paula também. O Edmilson, outro dia, entrou e falou assim, ó, no grupo do WhatsApp, ela falou, gente, hoje eu não vou entrar no Facebook. Aí todo mundo ficou meio assim, né, porque ele vive fazendo palhaçada e tal. Não, gente, aquele Facebook lá, ele dá um congestionamento de boa noite e eu não consigo ficar prestando atenção, eu vou lá para o YouTube. E aí, daqui a pouco, ele veio para a página do Facebook e falou, gente, aquele YouTube é muito chato, tem pouca gente, eu venho aqui para dar muito. Então, é isso aí. E é nesse sentido. E a Paula, ela está falando aqui, que você conhece também muito bem. Sim, sim. A Paula do Família com Jesus, que toda vez, as pessoas já devem estar achando que realmente nós fazemos de sacanagem, que a gente divulga todo dia que a gente faz alguma coisa, a gente divulga o trabalho deles, que eu falo, além da gente gostar muito, e você sabe da seriedade do trabalho que eles têm voltado para a casa de fraternidade, e nós colocamos nós vamos pôr cada um em fria, que você não tem ideia. O filho dela fez palestra com a gente na sábado retrasado. Ai, que legal isso, cara. Então, essas coisas, é isso que eu falo. E aí a gente sabe, por isso que eu falo, e tem muita gente, eu fiz essa relação das pessoas virem para cá, muito em função disso. Eu acho que muitos, claro, que perceberam que existe esse carinho recíproco. Eu brinquei agora há pouco, você falou que não estava com saudade de abraçar, não sei o que e tal. E eu brinquei que estava com saudade de você ficar pulando no meu colo, que você faz eu passar vergonha. Né? É verdade, meu amado. Como um irmão, cara. Então é nesse sentido, Tato. Então é por isso que eu acho que as coisas acabam funcionando. Outro dia a Ana falou para mim, a gente estava meio chateado por algumas coisas desse tipo de página e tal. E ela estava descendo o carro e falou para mim e falou assim, talvez por isso que os outros não estejam indo para frente, né? Porque as pessoas talvez fazem com outra preocupação, ou preocupados com quantidade, ou preocupados com outras coisas, e aí realmente, de repente, as coisas não andam por conta disso. Aí me deu até um choque, assim, de realidade, que eu falei, nossa, talvez seja por aí. Olê, você sabe, você falando me dá a liberdade, por mais que tenha um monte de gente assistindo com a gente, mas estou falando aqui com você e vendo. Lê, se alguém quiser tirar essa prova, pega aí, sei lá, as últimas 8 palestras, por exemplo, que eu pus no YouTube. Não há uma menção em verbal assim, pessoal, se inscreva no canal, assina o sininho de notificação, vamos lá, vamos compartilhar. Não peço isso. Aparece lá, inscreva-se, porque o YouTube é automático, para quem consegue ver pelo notebook, porque pelo celular também não aparece. E eu não coloco lá,
Vamos fazer bagunça no cinema. Claro, Ana, vamos embora, cara. Fizemos bagunça no cinema, fizemos bagunça. Mas é uma bagunça amiga. Aí e não coloco assim, as peças não são monetizadas. Cara, porque eu ficaria com vergonha de achar, tô recebendo um dinheirinho. Não tem sentido, não é isso, cara. Não é por isso que quem pensa isso, eu falo, não sabe o que tá falando, não conhecem o Lê, não conhece a gente, não é essa a ideia. E talvez por isso cresça, Lê, por isso Deus permite que as coisas fluam, por isso que atrai trabalhadores amorosos como essa turma que você citou aí. E que é gostoso demais estar com eles, Lê. É muito gostoso estar perto. Bom, Tato, mais uma vez. Não, Lê, não. Tá tão gostoso, amigão. Não, tá bom. mesmo. Mas eu entendo, claro. Não, e não sei se você tem como eu comentei outro dia com você. Isso é uma surpresa muito bacana. A gente fez os últimos, acho que 5 ou 6 domingos, nós trouxemos um pessoal da arte espírita, para os bate-papos, né? Nós trouxemos o Renato Preto, acho que foi o primeiro, depois nós trouxemos o Wagner de Assis, trouxemos o Leonardo Medeiros, a Sandra Corvelone, o Marcel Souto. Fera, cara, você tem grandes contatos, hein, Lê? Muito top essa turma, cara. E foi assim, mas sabe o que foi muito bacana, Tato? Nesse sentido que eu te falei. As pessoas vieram extremamente abertos a bater papo. Até o Marcel, que eu estava com 2 pés atrás, né? Pô, o cara é todo famoso, né, cara? Pô, estranho, e coisa para variar, né? Ainda brinquei. Quarta-feira o cara estava no Bial, no domingo ele estava marcado aqui. Eu falei, o cara vai desmarcar, né? Vai desmarcar, não é possível. Não desmarcou. Assim, e super agradável, assim, o cara conversando, brincando, falando, contou detalhes da vida particular, coisa que ele falou, nunca falei mesmo, assim. De coisa, é isso que eu falei, e de um público, e eu volto a falar, as pessoas dizem, nossa, quanto que deu, né? Eu falei, gente, se tivesse dado 10, eu vou repetir o que eu falo para a Ana sempre. Primeiro que aí tem a vantagem de tomar conta da agenda do centro. Eu convido quem eu quero Legal. ouvir. Né? Claro. Então começa daí. Quer dizer, então eu convido quem eu acho que é bacana eu ouvir. E aí, se eu gosto de ouvir, fala, mas tem gente que não vai gostar. Bom, aí azar de quem não vai gostar. E aí, por isso que eu estou te falando, que assim, é sempre um prazer quando a gente está junto. Tomara que logo a gente possa realmente estar próximo fisicamente, para a gente poder se abraçar, para a gente poder se beijar e matar a saudade. Mas, mais uma vez, obrigado. Oi. Cara, e a Ana estava comentando aqui, tem fotos para comprovar. É verdade. Tem vídeo, né? E aí, olha só, eu tenho um jeito extrovertido de brincar, mas perto de certas pessoas, eu não me comporto assim, eu tenho vergonha, eu acho que ela pode estranhar. Mas com você, por exemplo, a liberdade é total. Até o Lê não vai se ofender, ele não vai achar nada, ele vai gostar. Eu tenho uma liberdade de demonstrar assim, cara, eu confio em você, sou seu amigo, sou um irmão, tenho carinho, brinco, pulo no seu colo. E se alguém tá com a cabeça doente, acho bom você se tratar, cara. Vai procurar alguma coisa para você fazer melhor, porque você jura que você tá preocupado de ver eu fazer isso, de dar um beijo no rosto dele, de abraçar? Cara, que pena, ainda você tá nessa, mas o carinho é recíproco, e eu só tenho a agradecer, e sempre vou dizer, pessoal, a paciência que o Lê tem para mim, eu devo ser um treinador da paciência dele. Como ele é bonzinho para mim, cara. Nunca liga dando bronca, e sempre com aquela ternura de pedir, de participar. E Lê, me participe sempre, ó. E eu quero estar no aniversário dessa casa todas as vezes, todas, hein, meu? Fechado. Não vai chamar Edgar Miguel, meia boca. O cara ataca o outro, coitado. Não, depois eu gravo o edito e mando para ele. Cria uma intriga. Não, esses caras são legais, mas a casa é minha, cara. Eu que quero ser da turma. Tato, obrigado de novo. Um beijo, dá um beijo na Thaís, que eu sei que ela sempre está com a gente, tá bom? Obrigado você, querido. Todos que ficaram aí, nós passamos um pouquinho, mas estava muito bom o papo. Então não dá para a gente parar no horário mesmo, tá bom? Verdade. E manda um beijão para Ana aí.
E parabéns, querido, parabéns pelo trabalho, sempre acompanho, quando não tenho os compromissos de estudar ou estar na palestra, e vejo a página crescendo e somando um time, cara, somando uma turmaça que com certeza vai caminhando bem. Amigos que somos, amigos no bem. Ó, já deu, o despertador já tocou aí, cara. Visita, pode continuar. É visita? Quem é, cara? Pode continuar, que até a desculpa para não atender. Gente, mas é isso. obrigado. Beijo, meu amado. Beijo. Obrigado por tudo.